E hoje eu vou compartilhar um pouquinho do início dessa série. Vou gastar alguns domingos. Quero procurar fazer séries menores para a gente poder colocar outros assuntos. Mas às vezes eu começo a ler, eu começo a estudar um negócio e o negócio cresce. É igual o bolo, né? Que bate lá aquela massa, sei lá o que o negócio cresce. Eu vou te falar, impressionante. É só sentar um pouquinho e o Espírito Santo começa a cruzar versículos e passagens. É demais, né? Mas Hebreus capítulo 12, nós vamos falar um pouquinho sobre essa jornada nossa, que é um caminho, o caminho da vitória, o caminho de terminar, e terminar bem. Quantos querem terminar bem? Amém. Bem mesmo. Terminar bem. Em termos de tudo na tua vida, terminar bem é o desejo de Deus. Ele nunca programou para que eu e você terminássemos uma jornada mal, ou ficasse pelo caminho. E nós sabemos, é interessante essa questão de jornada, né? Pessoas ficam pelo caminho, não terminam, não completam. Mas seja esse tipo de pessoa que completa, que termina. Né? E nós vamos falar sobre alguns pontos disso aí, como se você caminhasse para esse encontro de terminar as coisas bem. Você vai carregar uma mochila com algumas utilidades das quais fazem parte da sua maneira de viver. Aí eu vou compartilhar 6 coisas importantes, e a gente vai falando ao longo do domingo. Jesus não voltou, eu tenho tempo, você está aí mesmo, e vamos nessa. Então, Hebreus capítulo 12, eu quero ler com vocês os primeiros versos de Hebreus 12. E eu vou te explicar por que nós estamos lendo isso aqui, e é óbvio, né? Você entende, para quem é novo aqui, aprenda isso. A Bíblia, ela não foi escrita no original com capítulos e versículos numerados, né? Se você não saiba, aprenda. Nem como divisões, tipo aí, ó, tá vendo? A sociedade bíblica coloca divisões no meio de algumas coisas só para que você tenha uma referência daquilo que está sendo falado. Mas isso aqui é uma carta só, é algo sendo escrito. Então, quer dizer, aquilo que está antes é de suma importância. E o que está depois também, diga aleluia. Então, às vezes, por exemplo, para você ter um pensamento sobre aquilo que eu vou te falar aqui, você tem que ter entendido o capítulo 10 e o 11. Agora você entende o 12 aqui. Olha que legal. Estou te dando a dica para você aprender, ensinar, você ir na Bíblia e pegar as coisas. Mas, pastor, mas muitas vezes nós não usamos versículos isolados? Usamos, porque eles são poderosos, eles são verdadeiros. Eu só não posso distorcer um versículo, algo que Deus está trazendo, num contexto que não existe. Está dando para pegar? Por exemplo, estamos na sala de aula, aleluia, olha aí, muito bom. Lucas capítulo 6, anote aí. No verso 38, é um verso conhecidíssimo. Está escrito lá, dá e dá-se-vos-á. Boa medida, sacudida, transbordante, recalcada, generosamente, na medida que vos dará, dá também. Estou igual lá, só repito o final, também. E pastor, mas nós usamos isso muito para recursos de finanças e tal. Há algum problema nisso? Claro que não, esse é o princípio do reino. Porque você pega esse verso e você junta com mais meia dúzia que estão no Novo Testamento falando sobre doação. Mas se você for dar uma lida nesse contexto de Lucas capítulo 6, você vai ver que está falando sobre relacionamento. Olha que legal. Tá certo? Então o cuidado da nossa parte é você estar ligado, e quando você fizer uma leitura de uma parte que checou o seu coração, estou te dando a dica, como teu pastor, dá uma lidinha antes. Pega um capítulo antes. Pega um capítulo depois e você deixa o Espírito Santo te localizar. Amém. Então, por que nós vamos ler Lucas capítulo 12, os 3 primeiros versos? Vamos ler. Portanto, Hebreus, Está vendo? Não está dormindo, hein? Boa, hein? Ó Senhor, aleluia. Portanto, Hebreus 12, 1. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, se você pega para isolado, ele começa a ler isso, cara, tá certo. Ele diz assim, desembaraçando, grifa essa parte, desembaraçando de todo peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, tá certo? Ele diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Diga aleluia. Olhando, de que maneira?
displicentemente, não, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olha que interessante, para aquele que inicia e aquele que termina a nossa fé. Porque até mesmo a fé que eu e você temos não é nossa, Ele nos dá. À medida que Ele repartiu, e cada vez que eu e você vamos à sua palavra e à sua verdade, Ele gera fé no nosso coração, aleluia. A fé vem pelo? Qualquer coisa, diga aleluia. Não, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então ele diz lá, a Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Só até aqui, só para eu te localizar um pouquinho. Veja, quando o autor ao livro aos Hebreus, ele comenta sobre isso, ele está falando para mim e para você, que estamos numa carreira, que estamos numa jornada, nós estamos num caminho. Você entregou a tua vida para Jesus, e há um longo caminho pela frente, se Jesus não voltar ontem, né? Então, que nós aprendamos a compreender que há uma proposta, uma carreira já determinada para mim e para você. Isso me tranquiliza tremendamente, em saber que Deus já preparou tudo para a minha vida. Sabe, Deus, ele nunca é pego de surpresa no contexto assim, ali, agora eu não sei como te ajudar, porque eu estou faltando recurso, eu vou ter que pedir emprestado para te ajudar, e nessa situação eu não posso fazer nada. Não. Deus, ele nunca vai pegar ele de surpresa para nada. Ele tem tudo preparado, ele sabe de todas as coisas. Agora, como ele articula isso de bilhões de pessoas sobre a face da terra, não me pergunto, que um dia eu vou contemplar a face dele para olhar, meu Jesus amado, o que é isso? Mas ele cuida da tua vida. Ele olha para o teu interior, ele sabe daquilo que você está pensando. Salmo 139 diz que antes que a palavra chegue nos meus lábios, ele já sabe. Que é isso, hein? Então entenda essa uma coisa, nessa caminhada para você saber que você não está aí largadão. Eu agora sou de Jesus, tenho uma Bíblia, se vira nesse mundo, nada disso. Ele tem uma carreira e uma proposta para você. Já está tudo prontinho. Você vai chegar lá e eu também. E nós vamos terminar muito bem. Diga aleluia. Repita, eu vou terminar muito bem. É isso aí. Ele começou boa obra, ele vai completar muito bem. Como eu disse aqui no início, essa necessidade de nós cooperarmos. E daí você começa a olhar o Novo Testamento e você vai vendo a obra de Jesus da cruz do Calvário e sempre a inspiração do Espírito Santo dizendo para mim e para você, Elinho, coopera com essa obra. Hoje pela manhã, se você não veio aqui ao culto, tem que assistir e ouvir. É a minha cooperação com a obra de Jesus que fazem as coisas acontecer e Deus começa a descer o poder dele para começar a transformar e mudar e me levar aonde eu tenho que chegar e você também. Entenda isso não é separando. Não adianta, como eu comentei aqui um tempo atrás, dizer assim, pastor, mas o futuro a Deus pertence. Não é assim não, isso é conceito do mundo. Nós cooperamos para o futuro que Deus tem preparado para nós, diga amém. Porque se eu não faço a minha parte, eu não chego lá. Entendi, isso que é maravilhoso. Deus tem uma proposta de um caminho de vitória, basta apenas que eu coopere cooperando com Ele, sendo guiado, dirigido em algumas coisas que eu vou compartilhar, que está nessa nossa mochila, que nós temos, que são os nossos fundamentos dessa caminhada, e direitinho nós vamos chegar lá. Então a minha cooperação, e eu tenho passado isso para vocês, ela é fundamental. Para que Deus faça, ouça isso nessa noite, uma obra na tua vida, quem sabe você está aqui pela primeira vez ou está nos assistindo, você tem que cooperar com Ele crendo naquilo que Ele fez. É tudo que Deus pediu ao homem, que o homem cresce nele. Então Deus vai, tira miraculosamente o seu povo do Egito, e nós sabemos disso, está lá em Êxodo capítulo 10 em diante lá, e aí vem trabalhando com ele no deserto, cuidando, sustentando miraculosamente. As vestes não se desgastavam. Eu fiquei pensando, 40 anos e aquela blusinha inteira. A cor não trocou. Sabe aquela camisa que você comprou verde, que agora está cinza de tanto usar? Já está mais do que esgarçado o sapato, já não foi nem meia sola e meia, não existe. Sapato não desgastava. Eu fiquei pensando num outro detalhe. Vamos supor que eu tivesse 12 anos, e daqui a pouco eu estou com 20 anos, mas, querido, não tem como usar sapato de missionário. Alguém conhece sapato de missionário?
Sapato missionário, qualquer pé vale. Ele encolhe os dedos, ele estica, ele bota... Está lá o moleque, com o sapatinho dele, uma sandalinha que cabe no pé dele. Mas para pensar, eu fiquei pensando sobre isso. Uma sandalinhazinha com 12 anos de idade, mas aí o garoto, o pai tem 2 metros, a mãe 2,50 metros. E o menino com 18 anos tem um pé 45. Realmente, aquela sandalinha, como é que fica? Eu não sei, só sei que, de repente, a sandália crescia com ele. Pastor, mas está escrito, você crê ou não crê? Quantos creem que o mar vermelho se abriu? Uhum. Que eles foram sustentados com maná? Amém. Na virgindade de Maria? Amém. Então você está preparado para vencer? Amém. Porque tem um bocado de crente que não acredita mais. Vou pensar isso, gente. E lá em Neemias diz que os pés não se inchavam. Todo mundo preparado. Todo mundo com saúde. E por que nessa nova aliança, já estou saindo do meu assunto, mas deixa eu falar isso aí. Por que nessa nova aliança nós não vivemos isso que é nosso? Nós não caminhamos com Deus? Ele não está conosco? Ele não é o nosso sustento? Então, creia na bênção de que as suas roupas duram. Pastor, não dá não. A minha dura. Naquilo que você põe a mão, o seu carro, o que você tem, dura. Abençoa ele, que ele funciona, que é uma maravilha. Tem que crer nisso, igreja. Deixa isso para lá. Nem sei o que eu estava falando, agora vou voltar aqui. Mas então aqui está falando de uma carreira, de uma proposta. Mas é interessante que a gente começou, estou só introduzindo sobre esse assunto, que a gente tem tempo, nós vamos conversar. Mas escuta, se o autor ao livro aos Hebreus, ele chega para dizer, olha só, Elinho, também nós temos aí uma grande nuvem de testemunhas. Eu quero te falar com tudo isso que eu falei antes, preste bem atenção, desembaraça de todo o peso e do pecado que tem nas mentes, corre com perseverança essa carreira, olhe para Jesus, firmemente, o autor e consumador, e está tudo certo, eu vou te abençoar. E aí, se você for dar uma lida em casa, isso é dever de casa para o próximo domingo, anota o dever de casa, tem dever de casa na academia também. Vai ler o capítulo 10 e 11. E no capítulo 10, que coisa maravilhosa, fala sobre o sacrifício eterno de Jesus na cruz do Calvário. E diz que foi um sacrifício só, de uma vez para sempre, comprou com seu sangue o direito de eu e você agora sermos de Deus e andarmos com Ele. Aleluia! Depois diz lá, falando sobre a confissão da nossa boca, dizemos que nós temos que declarar aquele que prometeu. No finalzinho do capítulo 10 está falando, o justo viverá por fé, por crer nessa verdade da obra da cruz do Calvário, que está no capítulo 10, pode ler. E diz lá que nós não somos daqueles que retrocedem, meu irmão. Foi dada a partida, vai ter que ir até o final. Não somos, diga, eu não sou daquele que retrocede. E depois, imediatamente ao capítulo 10, começa a entrar o capítulo 11, quando então o autor ao livro aos Hebreus começa a dar um lancezinho para mim e para você sobre fé. Fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Só para mostrar o nosso posicionamento com base na palavra. Com base que a verdadeira fé, ela funciona com base na palavra. Porque ainda tem gente na igreja dizendo que tem fé, mas o seu fundamento não é a palavra. O seu fundamento, de repente, é um desejo, uma vontade. É algo que ele tem como pensamento completamente contrário à palavra e quer que Deus faça algo a respeito. Esse é um ponto que nós vamos conversar nessa nossa mochila que a gente carrega nesse caminho. E aí, depois disso, o autor ao livro aos Hebreus vem falando para mim e para você sobre a nuvem de pessoas que fizeram a jornada, que caminharam, e pela fé, aí fala de Abel, Moisés, fala de todo mundo, dá uma lida lá, gente para burro, que fizeram uma jornada com Deus, só para que eu e você nos animássemos e compreendesse que a mesma jornada que eles fizeram é a nossa de hoje, sei lá quantos mil anos, que Deus continua sendo o mesmo. A mesma proposta de começar e terminar, a mesma proposta que ele é bom, Ele é misericordioso, cheio de compaixão, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele quer cumprir isso na tua vida e na minha. Não mudou um plano de entender que nós estamos aqui para ser uma bênção, e todos esses homens foram uma bênção e continua sendo para nós. Cada vez que nós lemos a respeito da história dele, nos abençoa. Quantas vezes você já leu Davi e foi abençoado?
Pelo um posicionamento de Davi, por uma palavra de Davi, por um salmo que ele escreveu. Fala aí para mim, ele é uma bênção? Não, ele continua sendo. Pastor, mas já está com Jesus há 3.000 anos. Não importa, ele continua sendo. Que registro é esse? Que Deus permitiu o homem sendo uma bênção para nós por gerações e gerações de milênios. E a tua vida não é diferente nem a minha, aleluia. E nós podemos fazer essa diferença. Está dando para pegar? Daí então ele chega para dizer, então depois de tudo isso, a obra de Jesus, o justo viverá por fé, essa é agora a nossa maneira de viver. Gente, capítulo 10, 11 e 12 é show de glória. Pode ler, pega o Espírito. E ele então diz assim, entra essa nuvem de testemunho para mostrar tudo isso, aí a linha assim que se anda, faz o seguinte, cara, desembaraça do peso e do pecado que tenazmente assedia, corre com perseverança, olhe firmemente o autor, e aqui ele está falando declarações a nosso respeito de posicionamentos. Escuta, o Espírito Santo não vai sair de mim para liquidar o pecado, o assédio de coisas erradas, daquilo que o inferno tenta a mim e a você. O anjo Leléu não vai cuidar isso de mim. Ele está falando de um posicionamento nosso, dizendo lá, desembaraça quem? Eu, você. Pastor, mas vai desembaraçar um negócio. Mas olha, Deus tem nos dado, se é que eu posso dizer dessa maneira, as armas, ou esse cinto de utilidade, que é a sua própria palavra, na sabedoria dele, para nós lidarmos com essas situações todos os dias. De situações que possam estar nos prendendo nessa nossa jornada, nessa carreira. Na visualização da sabedoria que ele transfere para o teu coração, te iluminando, para você entender o que está acontecendo. Olha a cooperação nossa. Elinho, é você quem olha firmemente, porque o inferno está aí para te distrair, para apontar para o lado, para mostrar outra coisa. Vem ver aqui, sabe? Não, olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé. Então, queridos, eu quero só te dizer isso, que no meio dessa jornada aí, e nós vamos falar mais sobre esse aspecto, nunca foi prometido por Deus que a nossa jornada seria, escreve isso no teu caderno, isenta de problemas. E às vezes, você sabe que acontece isso? Eu percebo isso na escola bíblica, nós falamos bastante, e você está crescendo, você é novo, está no nosso meio. Por favor, não associe a condição de vitória, ou a condição da qual Deus nos comprou, e nós nascemos dessa nova natureza, da qual depois eu vou falar um pouco mais também. Não associe com passar por problemas, ou situações que as situações podem te dizer assim, você é o maior derrotado. Não, o que as situações vão me dizer, não me interessa. O que Deus tem a dizer, me interessa. E eu vejo as pessoas confundirem essa mensagem da fé e dizendo, pô, vocês são uns malucos. Mas como é que você pode falar que você é um vencedor enfrentando esse tipo de problema? Onde está escrito na Bíblia que eu não vou enfrentar problema? Mas espera aí, mas como é que eu me posiciono diante do problema que eu me enfrento? Concordando com ele que eu sou um derrotado. Ele me chamando para beber e ficar down e eu vou com ele. Não. Como é que eu venço? Como é que as coisas mudam? Me posicionando com aquilo que Deus tem a dizer. Está dando para pegar isso, gente? Vá comigo a João, capítulo 16. E essa é uma passagem da própria boca do nosso Senhor Jesus. Mas eu posso ler outras passagens para você. Nós vamos ler uma segunda. João 16, verso 33. Depois de Jesus, aí outro detalhe interessante para nós lermos o capítulo 16, e é óbvio que tem a ver com 15, com 14, se você emenda tudo isso, aí no 16, 33, no finalzinho, porque no 17, verso 1, diz assim, tendo Jesus falado essas coisas, e Jesus falou aquilo ali, juntou capítulo 14, 15, 16, agora você entende o 17, mas no final do 16, depois de ter dito todas as coisas, ele diz assim, estas coisas vos tenho dito, para que vocês tenham paz em mim, aleluia! Ele é Jeová Shalom, igreja. Ele é a própria palavra viva. No meio da maior luta, você pode ter paz no teu coração. Isso é o carimbo da vitória.
Antecipadamente você já tem o carimbo da vitória, o selo da vitória. E aí ele diz assim: olha, Elinho, no mundo onde nós estamos vivendo, onde eu e você vivemos, nós passamos por aflições. A palavra aflição no grego é tilipse, e ela significa sofrer pressão. Mas é interessante essa palavra, porque não é uma pressão destruidora, porque Deus não é covarde de deixar eu e você passarmos por situações onde o inferno vai nos esmagar. Ele não pode. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você não foi comprado para ser destruído. Diga aleluia. Só isso aqui eu já posso ir embora para casa abençoado. Pastor, quer dizer que eu não fui comprado para ser destruído e no meio dessa jornada eu não vou ser esmagado? Não. Mas a Bíblia declara pela a própria boca do nosso Senhor que nós passaríamos por aflições. E não está declarando que passar por aflições é ser um derrotado. Eu vou repetir. Não está escrito que passar por aflições é ser um derrotado. Enfrentar a situação que eu e você enfrentamos, que não gostaríamos de enfrentar, mas temos que encarar. Muitas vezes um ataque das trevas de enfermidade sobre o nosso corpo, um ataque sobre as nossas finanças, sobre qualquer área. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas é uma pressão que não pode te matar nem esmagar, é uma pressão da qual nós temos que aprender a suportar e vencer por fé. Crendo nessa verdade, de que tudo que nós passamos em termos de pressão é por um tempo, não é para a eternidade, é por um tempo. E também tenho descoberto pela própria palavra, que a gente passa por um tempo e a gente sai melhor do que quando começou. Aí é doideira, aí é um negócio tremendo, nós saímos mais aperfeiçoados, pessoas transformadas, melhores, vai pegando, pastor, estou pegando, estou captando. Então, ele disse, no mundo passaste por aflições. Elinho, tem bom ânimo, cara, se anima. Não, queridos, o nosso ânimo não está nas coisas que nós enfrentamos, o nosso ânimo está nós nos alimentarmos dele, animarmos em Deus. Certa ocasião, Davi tinha passado uma situação que ele assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Tinha ido para a guerra, quando voltou, a sua família, as suas posses, tudo tinha sido capturado pelos inimigos, ele ficou lá, os próprios, a turma que estava com Davi queria dar uma esganada no pescoço dele, e diz lá nesse texto que Davi se animou no Senhor, olha só. Ele foi lá para cima dos inimigos e conquistou tudo de volta. Eu vou me animar dependendo daquilo que eu estou vivendo? Não, pastor, eu só vou me animar quando acabar as pressões. Cuidado, você pode estar se animando no céu. Foi e ninguém viu, foi arrebatado, largou o corpo. Porque aqui eu não conheço o lugar desprovido de pressão. Ei, pastor, então até agora tem que aprender a viver com elas até o final? Tem que aprender. E vais viver muito bem e vais vencer. Isso é que é maravilhoso, diga aleluia. Então, mas tem de bom ânimo, cara, porque Jesus disse, eu venci. É óbvio que há alguma coisa que ele está dizendo assim, Elinho, olha só, eu venci como homem, ungido pelo Espírito Santo. Você também pode. Ele não está falando de ser perfeito, ele está falando que ele venceu as pressões. E nós também podemos vencer. Mas eu pensei que eu ia viver uma redoma, nada me toca, nada me incomoda, nada mexe comigo. Uma última passagem, 1 Coríntios 16, nós vamos continuar isso depois. O apóstolo Paulo, eu vou te dizer, esse sabia o que era pressão. No verso número 9, Paulo faz um final declarando que uma porta grande e oportuna para o trabalho abriu. E é uma declaração que ele está fazendo porque, entende, gente, está escrito assim em Apocalipse, a porta que eu abro, ninguém fecha, a que eu fecho, ninguém abre. Paulo era um colaborador do reino de Deus.
o que Deus abria e o levava, aonde dirigia, Paulo ele sabia que ia enfrentar coisas, porque está escrito assim, mas há muitos adversários. Mas não está declarando que ele é um derrotado, não está declarando que ele é um aniquilado, não está declarando que ele já perdeu, ele não vai nem começar. Ele sabia dos adversários, ele sabia do contexto de pressões. É uma caminhada. Mas eu quero te garantir isso, que está na palavra, é uma caminhada de vitória. Nem pense duas vezes que não é assim. Porque se você aprendeu alguma coisa sobre a jornada cristã diferente, você tem que mudar a tua mentalidade, você aprendeu tudo errado. Jesus venceu. A nossa condição como filhos e natureza na cruz do Calvário é um negócio fantástico, gente. E ela funciona. Quando? Quando eu entendo, quando eu aplico, quando eu coopero com ela. Falei hoje aqui pela manhã e a gente vai continuar falando sobre isso. Deu para pegar um pouquinho aí, gente? Fica tranquilo, que a tua caminhada é boa. Aquele que começou boa obra vai completar. Repita assim, eu vou terminar muito bem. Eu e minha família. E quem estiver ao meu redor. É isso aí. Amém, queridos? Fique de pé, vamos orar, aleluia.